É. Bom, então vamos dar início aqui a mais uma mesa dos encontros paralelos aqui do salão, do 19º salão da Finilige, né? E quem está aqui conosco é Felipe Machado, que escreveu, né, o livro aqui, que ganhou o prêmio na categoria Jovem, né, que vai falar um pouco aqui para o grupo sobre o livro, esse processo de elaboração do livro e essas conversas que nós temos, já começou aí, bem animada, né? Aqui nós tivemos várias conversas hoje e eu acho que a gente aqui vai dando prosseguimento a esse diálogo com os autores para que a gente possa conhecer mais e se encantar ainda mais com a literatura infantil e juvenil, né? Então, Felipe, fica à vontade e seja bem-vindo aqui no salão. Obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, a todos da Fundação e do Salão, né? Ontem eu tive o prazer aí de conhecer o pessoal na cerimônia de abertura, de receber o diploma pelo livro. Fiquei super feliz, né? Porque eu tenho outros livros, eu vou falar um pouco aqui também, mas esse foi meu primeiro livro infantil, né? Que, na verdade, nem sei muito se ele é infantil. Eu até gostei da categoria jovem, porque se é um livro infantil, às vezes pode excluir os adultos. Se é um livro adulto, pode excluir as crianças. E o jovem, acho que tem jovem de todas as idades, né? Pode ser jovem de todas as idades. Então, eu gostei bem dessa categoria. Achei que foi uma saída boa para um livro que, na verdade, é uma fábula, né? Esse livro, Um Lugar Chamado Aqui, ele começou com uma ideia que eu tive, né? Enfim, uma ideia muito simples, que é uma ideia de uma garota que mora num lugar chamado Lá e um menino que mora num lugar chamado Ali. E o lugar chamado Aqui só existe quando os dois estão juntos, né? E era uma ideia muito simples, uma ideia bem talvez profunda, mas assim, que eu acho que permite muitas leituras, né? E daí eu conversei com o ilustrador, o Daniel Condo, sobre isso, e ele acabou entrando no projeto, que foi muito legal. E acho que também a solução visual acabou casando muito, né? Um livro realmente em parceria, onde o texto, apesar de ser um texto curto, a ideia era justamente que ele permitisse várias leituras, né? E foi isso que aconteceu. A ideia de usar ilustrações com mapas, né? Brincando com essa coisa dos lugares e dos espaços. Ele fez uma pesquisa muito, muito rica de mapas, porque a ideia também seria que o livro tivesse que fosse uma coisa meio atemporal, né? Brincando justamente com essa coisa de tempo e espaço, que acho que permite até uma leitura mais profunda ainda. Mas o resultado, né, tem sido muito legal dos leitores, porque as pessoas... Eu tenho feito algumas entrevistas e tal, e para cada pessoa que eu converso sobre o livro, as pessoas têm leituras bem diferentes. Então, um repórter, um outro cara, falou assim, mas... eu falei, o que você achou? Ele, é um livro sobre amores à distância, né? Eu falei, pode ser, né? E outra leitura, era uma leitura que diz que uma amiga minha que é advogada achou que o livro, na verdade, era sobre pessoas que vêm de mundos diferentes. Então, ela namora um músico e ela falava assim, poxa, eu me identifiquei porque ele é de um outro mundo, ele é do mundo da música, só tem artistas e eu só tenho amigo advogado. Então, quando a gente está junto, a gente cria um mundo que é um terceiro mundo, que não tem nada a ver com o mundo nem dele, né, nem meu. Então, eu achei muito legal isso, porque... é uma leitura também, né? Quer dizer, mais metafórica, né? Enquanto que a leitura do Amores à Distância pode ser um pouco mais literal, mas, enfim, também é uma leitura metafórica. E, enfim, eu acho que ele pode ter essa leitura, ele pode ter, inclusive, para pais e filhos, né? O pai vem de um mundo, o filho é de outro, e quando o pai e o filho, no meu caso da minha filha, nós estamos juntos, a gente cria também um mundo meio que à parte nosso. Então, eu achei muito legal... porque o livro permite essas leituras muito, muito variadas, justamente por ser muito simples, né? Então, acho que os grandes artistas que eu admiro são artistas que têm obras abertas, né? Obras que...
E obras abertas, assim, por exemplo, um artista que não tem nada a ver com esse universo infantil, mas por exemplo, Stanley Kubrick, que é um diretor que eu gosto muito. As obras dele, os filmes permitem leituras totalmente diferentes. Tem gente que acha uma coisa de uma obra, enfim. Então eu sempre tentei, com os meus livros, ter leituras um pouco diferentes, né? E nesse caso de um lugar chamado Aqui, eu acho que eu reduzi até o mínimo denominador de uma fábula, né? Que eu acho que é justamente esse era o objetivo, enfim, se é que um livro tem objetivo, né? Além de ser uma obra criada para ele, para o autor, né? A partir da experiência do autor. Mas então, como eu disse, né? O Daniel Condo fez uma versão da gente em Aqui, né? Uma versão da gente de mapas e tal. Esse livro nasceu justamente, eu levei essa história para ele, a gente acabou desenvolvendo essa ideia dos mapas juntos e depois passamos a ter uma parceria para criar o livro, realmente é uma parceria de... Eu acho que isso, um livro infantil, se é que é infantil, né, permite muito isso, essa parceria de ilustrador com o escritor, né, com o autor, e o livro passa a ser justamente, quando o livro é bem sucedido, digamos assim, é quando ele tem esse casamento legal de imagem e texto, né? Eu acho que a gente conseguiu. Então, era uma vez um lugar chamado Aqui. Aqui não era uma cidade, uma aldeia, um país. Era justamente brincando que o Aqui pode ser um lugar que não está no mapa, não um lugar físico, né? Um lugar meio que metafórico, né? Dessa união. Eu vou falar um pouquinho dos meus outros livros, porque, né, vocês não conhecem, eu até acabei não trazendo, enfim, deveria ter trazido. A primeira vez que eu fui para Nova York, é interessante, né, que acabou me inspirando para escrever meu primeiro livro, que chama Olhos Cor de Chuva, é um livro de 2002, mas essas fotos são de 97. Para quem não lembra, né, o World Trade Center existia ainda em 97, e essa é a vista lá do topo. Como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam na vida, né? Você imagina uma coisa tão sólida, né? Como essa, que permitiu essa vista não existe mais, né? Como que uma vista pode não existir mais, né? É uma coisa que uma coisa assim que é até triste nesse caso, né? Mas enfim, essa cidade, ela me inspirou a escrever esse meu primeiro livro, que é o Olhos Cor de Chuva, que é uma história que eu acho que em 2002 eu estava com 22, não, eu estava com, 32, enfim, estava com 32. Quando a gente está na faixa dos 30, né? Todo homem, acho que toda mulher também, que é em busca da alma gêmea, né? Em busca da pessoa perfeita, né? E acho que tem muito isso com a geração X ali, a geração que essa geração, quando eu estava com uns 30 anos, a gente dizia que era a geração X. Eu já nem sei em que geração as crianças estão hoje. Z voltou para o A, não sei, né? B. Então, era uma coisa que eu estava vivendo muito com os 30 anos, que era a busca da mulher perfeita, aquela coisa, né, a namorada, que você vai casar e tal. Então o livro conta um pouco sobre isso. É um personagem que ele conhece uma mulher, que ele se apaixona, depois é um pouco thriller, a mulher morre e ele sai buscando essa mulher em todas as outras. E depois no final, enfim, não é spoiler, porque acho que o livro não tem spoiler, porque o livro é gostoso durante a própria leitura dele, mas ele acaba se apaixonando por uma mulher virtual que não existe e tal, então tem um pouco dessa metáfora também da busca pela pessoa perfeita, e essa pessoa, claro, não existe. O Olhos Cor de Chuva saiu em 2002 pela editora Escrituras. Ele não se passa em nenhuma cidade, mas a capa é uma foto de Nova York, que é um pouco eu tentei uma história que poderia acontecer em qualquer desses lugares, quer dizer, qualquer lugar de uma cidade grande, né? Qualquer desses apartamentos pode ter uma história como essa, né? Um cara buscando uma mulher perfeita, né? Depois esse foi o meu segundo livro, Martelo dos Deuses, que só para contar, engraçado que o Olhos Cor de Chuva ele nasceu assim. Eu fui numa festa e vi uma mulher, uma garota na época, né, que tinha os olhos meio acinzentados mesmo. E eu lembrei daquela música do Legião Urbana, A Tempestade que Chega, da cor dos seus olhos, tal.
E daí eu pensei, nossa, mas essa menina tem olhos acinzentados, ela tem um olho meio, parece um céu nublado, assim, né? E achei que o título poderia ser bonito, Olhos Cor de Chuva. Engraçado que nasceu o primeiro título, e daí no dia seguinte eu comecei a escrever um conto, que eu falei assim, vou escrever só para... Como é que seria essa pessoa, né? E daí comecei a escrever, encontrar uma pessoa, eu nem fiquei com a menina, nem sei quem é, na verdade, hoje em dia. Nunca mais vi, não sei quem é. Mas... Daí eu fiquei com aquilo na cabeça e escrevi um conto. Daí eu pensei, poxa, peraí, essa história... O que aconteceria se eles continuassem a namorar, enfim? Daí fui escrevendo. Daí como é que seria a vida, a família desse cara? Daí comecei a escrever e acabou virando um livro mesmo. Assim, começou como uma crônica, um continho curto, assim, e acabou virando um romance. Esse já, o segundo livro, nasceu de uma ideia mesmo, de uma ideia que acho que até é um pouco existencial, assim, que é a diferença. Qual seria a diferença entre justiça e vingança, né? Se a gente odeia muito uma pessoa, quer que ela morra, tal, isso seria justiça? Ou talvez, se ela fez um mal muito grande, seria vingança? Então, a partir desse conceito, que eu nem lembro direito como é que surgiu, eu comecei a falar assim, que ideia interessante, eu acho que eu vou escrever um livro. E daí eu comecei a escrever um livro e a história de um garoto que vê na verdade, ainda bem que não tem criança aqui, embora seja um... Na verdade, nasceu de uma ideia que é o seguinte, um mundo com menos filhos da puta seria um mundo melhor, né? E daí eu pensei assim, poxa, imagina um garoto, para exemplificar, comecei a história assim, um garoto que vê o pai bater na mãe. Não é um livro infantil, claro, é um romance. Mas o pai bate na mãe e, de repente, um dia esse pai morre numa briga de rua, por outras razões, era um cara violento e morre. E a vida dele fica melhor, a mãe fica feliz, passa a vida dele fica melhor. Ele pensa, poxa, quando morre alguém ruim, o mundo fica melhor. E ele cresce com isso. E depois, lá na frente, quando ele já é um adulto, ele tem uma namorada que um dia aparece também machucada na escola. Ele fala, o que aconteceu? Não, meu pai me bateu. Ela não quer falar, ele fala, não, meu pai me bateu. E ele fala, pô, esse cara é um cara ruim. E ele fica e é um menino bonzinho. Só que ele vai um dia à noite, na calada da noite, ele aparece na casa da menina e mata o pai da menina. E ele usa um martelo. Eu achei interessante a ideia de usar uma coisa muito simples, como um martelo, para ser um instrumento dessa violência, que na verdade para ele estava querendo melhorar o mundo. E juntar isso com, por exemplo, tem o martelo do juiz, né? O martelo, quando vai proferir uma sentença, ele usa o martelo, né? E também tem uma coisa de mitologia, que é o martelo do Thor, né? Aquela coisa de por meio do Thor ele pune os maus, né? Os vilões. Então eu achei assim, juntei essas três coisas. Porque como se ele fosse como se Deus estivesse usando esse menino para fazer justiça, acabando com pessoas que são ruins, que machucam os outros de uma maneira ruim. Mas ele também, claro que sendo também ele não está sendo um cara bom, quer dizer, mas enfim, ele está na cabeça dele que ele é um menino, um garoto bom, assim, ele está simplesmente querendo melhorar o mundo, tirando as pessoas ruins. E depois ele não é um serial killer, assim, no sentido mais clássico das séries de TV, por exemplo, porque ele comete isso, depois ele pune. Também ele senta num bar e tem um velhinho que diz que foi humilhado por um chefe do trabalho. E ele vai atrás desse cara e também mata esse cara. E depois ele faz a mesma coisa com um padre que abusa de uma criança. Mas enfim, claro que ele também não está certo, né? Matar as pessoas, assim. Mas ele está fazendo isso de uma maneira super pura. Tanto que eu quis brincar um pouco com isso, de não deixar um personagem muito maniqueísta. Ele mata as pessoas, mas ele mata um ou outro caso ele não mata criminosos, né? Não mata o traficante, ele mata pessoas que ele considera ruins para a sociedade porque ele viu esse exemplo de criança do pai quando morreu. Tal. Enfim, é uma história que mexe um pouco com isso, da diferença da justiça e vingança, né? O que ele está fazendo é uma vingança, mas está fazendo justiça porque está tirando da sociedade aquelas pessoas que são ruins. E não é que são ruins bandidos, são ruins vilões sociais, vamos dizer assim.
Enfim, esse é o enredo mais ou menos por trás do Martelo dos Deuses. Em 2006 nasceu minha filha, Bebel, e isso, claro, que é uma viagem também na vida de qualquer pessoa. Eu estou tentando fazer um pouco de paralelo com as viagens, porque em 2008 eu fui para a China. Eu trabalhei muitos anos no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, e fui para a China, onde eu mantive, durante a Olimpíada da China, um blog. Eu fazia vídeos, a TV Estadão, eu criei a TV Estadão, um projeto do Estadão, que eram os vídeos do portal do jornal Estado de São Paulo. E eu fui para a China em 2008, na época da Olimpíada, e eu mantive esse blog que chamava Ping Pong, que era as aventuras de um jornalista brasileiro pela China Olímpica. E daí eu fazia uma espécie de um diário, mas eu nunca fui um jornalista de esporte, eu sempre fui um jornalista de cultura e de política, uma época, e depois de cultura. Então eu falava muito do país, eu ficava viajando pelo país e fazendo... falando um pouco do comportamento, como é que as pessoas são diferentes, né? Como é que as pessoas são iguais, em alguns casos, sobre comida, sobre os lugares, um pouco da cultura da China. E mantinha esse blog, que era uma espécie de um diário, só que bem divertido mesmo, né? Uma espécie de um diário com bastante humor e tal. Inclusive... E daí, quando eu estava lá, eu pensei assim, poxa, esse diário, esse é o pequeno livro vermelho do Mao, né, do Mao Tse Tung. Eu pensei, poxa, esse diário, quando eu voltasse para o Brasil, podia virar um livro. E acabou virando um livro, que é um livro pequenininho, igual o livro vermelho do Mao Tse Tung, que é o Chinês por um Mês, na Ping Pong. E daí eu peguei aquele material do blog, e claro, tinha muita coisa que era muito daquele dia a dia, então eu tirei um pouco isso e acabou virando um livro, um guia, né? Mas também com relatos da viagem, com o serviço dos lugares. Então virou uma espécie de um guia sobre a China. E esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti na categoria Crônica. Infelizmente não levou. Mas ele me inspirou. Eu acabei fazendo dele um case. Isso é uma foto que está um pouco ruim, mas é uma foto no auditório do New York Times, onde eu fui apresentar o case do Ping Pong, porque ele foi um blog que também virava uma série de vídeos para a TV Estadão. Eu falava na Rádio Eldorado, com uma coluna ping-pong na Rádio Eldorado do Estadão na época. E eu tinha uma coluna também no Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, também chamada Ping-Pong sobre a China, que eu mandava matérias. Então era assim, eu não dormi durante um mês, 40 dias, mas toda essa história multimídia, vamos dizer assim, né, esse projeto do ping-pong, acabou virando um case e eu fui convidado para apresentar esse case no New York Times. Então isso em 2009, eu acabei indo para lá, para apresentar o case, justamente, que era um case multiplataforma, era um blog, coluna no jornal, rádio, e depois virou um livro, o livro Ping Pong. Então eu fui apresentar esse case lá. Participei do Manhattan Connection, daquele programa que muito legal e tal, enfim. E depois isso me inspirou a escrever um livro novamente no mesmo estilo. Quando eu fui para a África, quando teve a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, eu fui também convidado para o Estadão para fazer a mesma coisa. Então eu fui para a África do Sul, eu mantive um blog que chamava Bacana Bacana, e depois fiz toda aquela coisa, tinha uma coluna, tal, eu falava na rádio, e mostrando como as viagens podem inspirar a gente, né? Essa daí, olha que interessante isso. Isso é a vista da Robben Island, que era a ilha onde ficava a prisão que o Nelson Mandela ficou durante quase 50 anos preso. E essa era a vista da ilha, onde eles estavam nessa ilha, ficavam na prisão, mas durante uma parte do dia eles ficavam andando pela ilha. E olha que vista maravilhosa, né, da Table Mountain. E as pessoas presas, né? Olha que coisa irônica, né? A pessoa estava presa num paraíso desse, mas ela estava presa, né? Enfim, essa é alguma das histórias que eu conto também. A África é um lugar muito lindo para a relação com os animais, né? Então eu acabei fazendo aqueles safaris, não safaris de caça, claro, mas os safaris que você vê os animais e tal. E depois visitei algumas reservas onde eles criavam, onde tinha alguns animais que depois iam ser soltos. E esses leõezinhos... minha filha adora essa foto. E daí esse relato da África do Sul, ele rendeu esse livro,
o Martelo dos Deuses foi pela editora Arte Pau Brasil, esse foi pela Seoman, que é um selo do Pensamento Cultrix, é uma editora também muito antiga, é um selo mais pop que eles têm. E Bacana era um trocadilho, porque não lembro se você lembra, durante a Copa tinha o Bafana Bafana, que era a seleção da África do Sul. Então eu fiz o Bacana, brincando um pouco com aquela onomatopeia que eu tinha feito no ping-pong também. Então conta essas aventuras e tal. Infelizmente, para a Olimpíada de Londres, eu estava preparando o Yeah, 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 que seria o livro da de Londres, mas eu acabei não indo porque eu saí do Estadão. Mas enfim. Então esse acabou sendo o meu... hoje minha filha está com 10 anos, né? Está muito linda e é uma... enfim, e daí ela me inspirou, na verdade, a fazer um livro para criança, que é onde estamos hoje com esse lugar chamado Aqui. Essa foto também é uma foto que eu adoro, que é aqui do Rio de Janeiro, do Gabinete Real Português, que eu acho que a gente, mesmo todas essas viagens tendo inspirado livros, a gente pode viajar mesmo sem sair, né? Mesmo, acho que os livros são a grande viagem da vida, né? Mais ou menos isso. Obrigado, que eu tinha a dizer. Vocês têm alguma pergunta, sei lá, algum comentário? Eu acho que assim vale a pena a gente dar depois uma folhada, né? Que o projeto gráfico é muito interessante, de fato. Eu acho que é um livro que fez esse diálogo de uma forma muito muito poderosa, diria, né? Porque valorizou muito, quer dizer, como que o visual e o verbal, né, trazem outra possibilidade de leitura, porque você já tem uma contracapa que é bem bacana, né? E daí, não só bacana, né, mas ela é uma contracapa que foge do comum, né? E os mapas, eu acho que essa ideia dos mapas foi uma coisa muito... que dá uma dimensão mesmo, ao mesmo tempo que tem um lugar, também esse lugar imaginário, né? Então, eu acho... O livro brinca que como ela mora lá e ele mora ali, eles só se encontram em Aqui. Então, assim, eles tentam levar os amigos para Aqui, mas não conseguem, né? Porque o Aqui é um lugar que só tem os dois. Então, essa ilustração que é um trenzinho que leva a lugar nenhum, né? Porque o Aqui você não consegue chegar de carro, ou de trem, ou de avião, né? Porque é um lugar que está dentro deles, né? Eu acho que eu acho que a literatura e o livro ilustrado, né? Ele tem esse poder mesmo, né, da gente poder fazer essas leituras mais ampliadas, né? Uma leitura que extrapola o verbal, né? Essa é uma imagem que eu acho que é bem bonita. Essa imagem é icônica, assim, que brinca um pouco com a geolocalização. Essa é uma ele é um coração, né? Feito de duas, enfim. E essa simbolinho aqui, simbolinho do ex, né? Essas coisas de hoje. E é uma solução gráfica que ele fez maravilhosa, né? Porque dois lugares que apontam para o mesmo lugar, e duas, como se fossem duas pessoas. Então, no início, obrigado, Beatriz. No início a gente estava indeciso em usar o preto, por ficar muito pesado e tal. Mas, não sei, eu acho que o papel ele dá uma seriedade, né? Eu acho que ele dá uma seriedade, assim, e acho que os mapas ressaltam um pouco com o papel preto, né? Acabou sendo uma escolha muito legal. Eu e o Daniel, na verdade, todos os meus outros livros também foram projetos gráficos do Daniel. Nós somos amigos há muitos anos, trabalhamos juntos.
numa agência de publicidade, na DPZ, uma agência de São Paulo, desde 96 que a gente começou a trabalhar junto na agência e depois levou isso para vários projetos fora. Então ele fez todos os projetos gráficos dos meus livros, que são todos ótimos. Assim, os projetos são muito legais porque ele é muito talentoso. Mas nesse aqui, realmente, ele também ganhou um outro prêmio com um livro brinquedo, chama Os Monstros do Cinema, que é um livro também muito bonitinho com Augusto Massi, que é um livro que você ele separa, assim, ele tem três camadas, né? Você pode misturar uma com a outra, bem livro assim para infantil, gostoso de brincar mesmo. E daí você tem os monstros, então você tem assim, por exemplo, o Drácula, né? Então você tem a cabeça, o tronco e as pernas. E do lado você tem as sílabas, Drácula. Então você pode misturar os monstros e daí você gera nomes novos para esses monstros. Então é um livro muito bonitinho também, que eles ganharam inclusive esse prêmio de melhor livro brinquedo. Então assim, foi essa coisa do preto, né? No início a gente estava meio com medo de ficar um pouco pesado, mas eu acho que acabou valorizando, né, as ilustrações. Boa tarde, meu nome é Angeli Rose. Na verdade, não, desculpa, só para. Não ilustrou. Na verdade, ele fez o projeto gráfico. Os outros não têm ilustração. Os outros são só o projeto gráfico mesmo, mas. Alô? Ah, foi. Não, então, enfim, vou refazer a pergunta. Mas você concebe o texto e depois você apresenta? Ou você tem alguma experiência que tenha nascido quase que conjuntamente ou conjuntamente com um parceiro que, no caso, atue na área plástica, né, ou gráfica, uma coisa ou outra, né? Tem essa... Na verdade, essa história, primeiro veio essa ideia muito simples, né? Aqui, brincar com ali, lá, aqui. E daí depois que eu contei para ele essa história, ele falou, nossa, isso dá um bom livro e tal. E eu escrevi a história inteira antes. É uma história, em termos de texto, ela é curta. Eu escrevi inteirinha e mostrei para ele. E daí, a partir daí, a gente sentou para fazer as ilustrações. Sim. Sim. Na verdade, o que a gente queria muito, o que a gente, depois que estava com o texto pronto, porque eu também penso muito visualmente, assim, não sei se é fruto da publicidade, enfim, mas eu sempre também penso, eu sou roteirista, também penso muito visualmente. Então eu também tinha uma ideia do que poderia ser, né? E a gente chegou junto nessa ideia dos mapas, assim, a gente foi discutindo como é que poderia ser e tal. E para cada imagem, algumas imagens eu tive a ideia do que poderia ser a imagem, outras foi ele mesmo, né? E a gente meio que bateu muito papo sobre isso. Mas a ideia era sempre que as imagens não fossem exatamente fossem complementar ao texto, não exatamente uma representação gráfica daquela frase, fosse além, né? Eu acho que isso também enriqueceu o livro. Se você olhar só as imagens, talvez você não consiga entender essa história, mas você já tem um elemento visual. Você tem uma outra história, narrativa, né? Visual. Uma história visual linda, plástica, tal. Enfim. E se você ler só o texto, né, você também não. Então, assim, as imagens elas vão além, né? Então, por exemplo, e depois que ele fazia as imagens, também adaptava um pouco, talvez, uma parte do texto. Por exemplo, ele também o convidou para conhecer lá, mas o caminho não levava a lugar nenhum. Podia ser qualquer imagem, podia ser um caminho, podia ser uma placa, enfim. E daí ele fez um trem com um lugar que... enfim, então assim, as imagens... talvez apenas essa do casal seja uma imagem mais óbvia, né? Porque, enfim, ele e ela tal. Mas o resto das ilustrações são ilustrações bem... elas aqui era um lugar que não estava no mapa.
podia ser uma coisa vazio, né? Enfim, podia ser tanta coisa, né? O aqui não está no mapa, aqui não está no mapa é uma frase até complexa, assim, né? De você reproduzir com uma imagem. E daí ele vem com uma placa maluca, com 3 lugares. Então, assim, ele foi uma coisa muito complementar, assim, a imagem, né? E eu acho que nesse caso o livro infantil, nos meus outros livros, como eu não tinha, né, como alguns têm fotos, né, os das viagens têm fotos, mas os outros não, só tem texto, enfim. Então ele participou apenas como projeto gráfico, como designer mesmo. Mas nesse aqui que tem a ideia de ser mais infantil e tal, mas deixa eu só fazer uma observação. Você logo no início, quando a Patrícia apresentou, você falou assim: gostei dessa coisa de infantil e juvenil. Mas, por exemplo, em Portugal, a categoria que se usa, inclusive em políticas oficiais e tal de leitura, é livros para a infância e a juventude. Não é infantil e juvenil, é para a infância e juventude. Certo. Que eu acho isso super interessante, porque a infância não é só da criança, num certo sentido simbólico, né? Quer dizer, fica, a própria categoria já traz em si essa compreensão do alcance que um livro como esse pode ter e que não vai ser restrito apenas a uma faixa etária de compreensão. Sim. Normalmente a gente restringe também a faixa etária porque a gente está pensando sempre numa coisa escolar, didática e tal. Mas, né, vai para além disso, né? Sim. Desse livro. Eu acho que assim no caso de fábula, né, enfim, de como ele foi concebido no formato de Era uma Vez, uma coisa bem assim etérea, bem simples assim. Eu acho que ele realmente, a ideia fosse que ele... eu não sei se ele nasceu como um livro para criança, isso que eu estou dizendo. Eu acho que é um livro que ele pode ser apreciado. Isso não importa, claro. Mas eu estou dizendo... Sim. Sim, temos... daí já fica bem cabeça, né? Assim, tem tudo a ver mesmo. E no caso desse outro, por exemplo, o livro que ele fez dos monstros, né, que é um livro que você brinca e tal, esse talvez... tem alguns livros infantis que se você vai aproveitar, gostar mais, talvez se você é uma criança ou não. Mas aí, como eu não fiz pensando em criança exatamente, eu acho que pode até... É uma história de amor, só que em qualquer idade que você lê, você vai ter algum tipo de referência, né? Minha filha identificou uma coisa muito literal. Minha filha tem 10 anos, o livro é dedicado para todos os meus livros depois que ela nasceu, são dedicados para ela. Quando ela leu, ela levou de um jeito muito literal. Nossa, o aqui então, onde que é o aqui? Quer dizer que o aqui é um lugar que eles só os dois podem ir lá, né? Podem ir nesse lugar. As outras pessoas não podem entrar. Ela levou literalmente que o lá fosse um lugar físico mesmo. E a gente vai ler, a gente vai pensar, poxa, aí tem alguma coisa que não é literal. Então, eu achei interessante. E essa coisa da observação das pessoas de, poxa, um livro sobre relacionamentos à distância. Isso nunca tinha passado na minha cabeça. E uma pessoa interpretou como essa história, né? Porque ela tinha um relacionamento à distância. Então, acho que é um livro que você se coloca muito, né? E eu acho que eu fiquei muito feliz com isso mesmo. Obrigado, é verdade. Obrigado. Eu queria completar isso que a Marisa falou, porque a Bia Serra, ela fez uma dissertação de mestrado que teve justamente essa questão só para os livros para os bebês, né? Quando uma categoria que é a diferença entre o simples e a simplificação, que eu acho que foi uma coisa muito bacana da dissertação da Bia. Porque o fato de ser simples não significa que tem que ser simplificado, porque isso aqui é extremamente simplista, complexo. Né? Aquela simplificação boba, assim, né? Rasa, né? E a questão etária também, né? Foi até o Roger Mello, que foi o entrevistado da tese,
né? Eu estou falando por você, né, Bia? Você podia estar falando, né? Que ele vai falar que a arte é antifaixa etária, né? Então isso foi porque a gente estava falando de livro para os bebês, né? Então o livro, isso foi posto, né, para o livro para os bebês, para os jovens, então, né? A arte é antifaixa etária, que a Marisa está dizendo. Não importa, né? Uma criança de 8 anos, 7 anos pode ler esse livro e vai fazer uma interpretação. O adolescente apaixonado vai ter outra, a gente que já está também coroa, já vai ver outras coisas, né? Mas e a arte... o aqui, cadê o aqui, né? Então, são coisas... Às vezes o aqui é a gente mesmo, dentro da gente, né? Esse espaço que a gente encontra aí de encontros, né? Que a gente possa, metaforicamente, pensar um encontro, né? Então, eu acho que ele é um livro que, não sei, é categoria jovem, porque a gente também não sabia onde vai botar. Vai botar numa categoria. Que interessante. Né? Agora eu quero perguntar para vocês, realmente. Vai, Marisa. Mas eu me lembrei de um livro do Odilon Machado e da Carolina Moreira, que é Lá e Aqui. Que é a história dos pais que se separam e aí fica uma casa lá e outra aqui. É um livro desse tamanho, umas ilustrações pequenas, texto curto. E aí teve essa discussão, né? É para criança, é para jovem, é para qualquer idade. A criança pequena, e aí eu fui ler, estava lendo para crianças pequenas esse livro, e tem uma interpretação. Os jovens têm outra, e os adultos têm outra, né? Porque frases curtíssimas. E como que é a história? Porque agora... É a história de um pai e uma mãe se separam. Não, eu quero saber porque a criança tem uma casa lá e tem outra casa aqui. Aí um dia cai uma chuva cai, quando eles estão se separando, chove muito. E a mãe, os olhos, como é que é aquela frase que é linda? Os peixinhos foram morar nos olhos da minha mãe. Bonita imagem. Porque quebra o aquário e a mãe chora tanto que os olhos viram um mar. Sabe? Então tem umas frases assim que só as crianças mais velhas vão perceber. Mas tem a questão da ilustração que as crianças menores percebem. E aí tem a separação de uma casa lá, outra casa aqui. E só que não tem o aqui, tem o lá. Né? Olha que engraçado. Mas não tem esse momento aqui. Já teve antes. Né? Aí olha que coisa interessante. Se desfez em dois, era um aqui que virou lá, né? E ali olha que é o contrário, né? Interessante, nossa. É do Odilon, No livro do Odilon, que é a mesma matemática, mas que não mais pelas palavras que a gente faz a relação, no final ele não fala do que seria esse aqui. Mas o que ele fala? No final, ele diz o seguinte: estando lá ou estando aqui, eu estou em casa. Quando a criança, ela supera a ideia de dois lugares, né, que da mãe fazia isso, do pai fazia aquilo, e ela entende que ela ali, naqueles dois lugares, é o lugar dela, né? Ela pode estar ali, como pode estar lá, mas ela está sempre em casa. Ela estou sempre em casa, né? E aí é uma coisa muito bonita, porque também é isso, né? Vale a pena. Eu me identifico muito com essa história, porque eu sou separado da mãe da minha filha, mas nos damos muito bem. Ela fica uma semana comigo, uma semana com a mãe. Mas a gente quis que ela tivesse coisas nos dois lugares. Então, às vezes, ela quer ir para minha casa no meio do período com a mãe, ela vai na minha casa, ela vai contar comigo, vai na casa da mãe, ela ficou bem livre, assim. E acho que uma coisa que acho que é bom para criança, né? E exatamente isso daí dela se sentir em casa nos dois lugares, né? Muito legal. Eu vou ver esse livro, eu não lembro. Deixa eu comentar uma coisa. Essas discussões, quando os livros são de qualidade, tudo sempre vem essa discussão da faixa etária e literatura infantil e juvenil, né? A Nilma Lacerda, ela fala de vez em quando, é literatura. E quando o livro ele propõe essa reflexão, fala assim, não, mas que faixa etária? Você percebe que a proposta do livro é instigante, que ele não para na sua infância etária, né? Que na verdade é uma coisa da escola e do mercado para ter lá uma direção. Mas eu acho que esse livro é mais um. E eu, quando li,
Eu lembrei da coisa de internet. Juro, para mim era um livro que você estava falando de uma relação de internet. De internet. Olha só. Esse território não definido me levou para isso. Então, olha isso. Eu tinha certeza, se alguém me perguntasse... Não tinha a menor ideia disso. Não tinha a menor ideia. Olha que coisa, né? Sim. Isso é bem interessante, a questão do que o Lígia Bojunga fala, da lacuna que o bom livro traz. Porque essa lacuna é preenchida, né, pelo espaço vazio, que é preenchido pela subjetividade. Né? A internet, o amor à distância, né? Isso que é legal, né? Como é que cada um vai preenchendo, vai construindo esse novo livro que acaba sendo uma obra do leitor, né? Também, né? Você termina o livro, né? O livro termina com a sua experiência pessoal, né? Acaba sendo uma parceria assim, do leitor com o autor, porque cada um termina com a sua história, né? Por exemplo, essa coisa de internet eu não imaginava, assim, mas... e essa outra leitura que fizeram, que a menina fez, a advogada, que é super amiga minha, que o namorado dela era músico, não sei o quê, que ela falou, nossa, a gente tem mundos tão diferentes. E quando é aniversário de algum amigo meu que eu vou, só tem advogado. E o cara, meu amigo músico, ele fica totalmente vendido ali, fica sem saber o que falar, não tem... E quando eu vou nas festas dele, eu também fico meio assim, porque eles falam tudo de música, eu não entendo muito de música. Mas esse casal tem um lugar onde eles estão juntos, que quando eles estão juntos, eles criaram um terceiro mundo que nenhum das duas turmas, tribos, consegue entrar. Então eles acabam criaram esse mundo, nem chega a ser virtual, né? O mundo dos dois mesmo. Então achei também muito interessante essa... Tem a música do Gil, você claro que deve conhecer. Qual? O melhor lugar é aqui e agora. Menor lugar. O melhor lugar do mundo é aqui sim. Agora. E aí vai. Interessante você estar falando isso do lugar. E essa coisa, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas o que é esse aqui também? Onde né? Porque cada pessoa vai ler e falar, para mim é um lugar. Não é né? questão de estar no mapa, né? É um território, não precisa estar no mapa. E por isso que eu acho que eu coloquei essa coisa das viagens, porque aí são mapas de verdade, né? São lugares que também podem inspirar por serem lugares físicos. E aqui é um lugar metafórico. Enfim. Muito legal. É isso então? Obrigado, gente. Obrigado. Está assistindo também pela internet. Valeu. Um beijo para todos aí. Tomara.